Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e eu venho aqui no intervalo da partida horrível entre Bósnia e Suíça pela Copa do Mundo para falar de um assunto importante com todos vocês. Quero falar a respeito da credibilidade do Santos no mercado e o porquê raios nada acontece nessa pausa, né? O elenco do Santos está de férias, retorna no próximo dia 22 de junho, porém, nada acontece, o Santos não rescinde com ninguém, o Santos não negocia com ninguém, o Santos não consegue êxito em nenhuma tratativa. Vamos falar um pouco sobre isso e também falar um pouco sobre credibilidade, né? O assunto principal do vídeo é credibilidade, como vocês puderam perceber aí na thumb, galera. Aproveitando que eu citei a Copa do Mundo, hoje tem um jogo muito bacana envolvendo México e Coreia do Sul, e é claro que você pode fazer o seu palpite lá na Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate, 18+. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra na Blaze. Para fazer o seu cadastro é só escanear o QR Code que aparece aqui ao meu lado utilizando a câmera do seu celular. Depois disso, coloque o código VARANDAFC que você poderá palpitar em diversos jogos da Copa do Mundo. Inclusive tem Canadá e Catar ainda na noite desta quinta-feira, galera. Então não fique de fora, as melhores cotações você sempre encontra na Blaze. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você vem pra Blaze, você também. Vamos lá então, meus amigos e amigas. Bom, o Santos ele tem diversas dificuldades em negociações. Eu quero começar falando sobre rescisões contratuais. Pessoal, o Santos é de conhecimento público que ele tenta rescindir, por exemplo, com o Zé Rafael, Thomaz Incon, inclusive o Santos até ofereceu um cargo diretivo para o Thomaz Incon, e também com o lateral direito Mike. Porém, já perceberam que parece que o Santos ele só anda para o lado, anda de lado nestas tratativas? Por exemplo, há quanto tempo o Santos não tenta rescindir o contrato com o Thomaz Incon? Não é desde o começo do ano, pessoal. Desde que virou a temporada e aí o Santos, salvo engano, encerrou a participação no Campeonato Paulista, ou um pouquinho antes, enfim, mas foi na mesma época em que o Santos também tentava rescindir, por exemplo, com o João Basso. Com o João Basso deu certo, sabe lá Deus como. Porém, com o Thomaz Incon, percebem o tanto de tempo que nós estamos demorando, nós no caso o Santos, né? A gente aqui traz a informação, mas percebem como que sempre falamos assim, quem cobre o Santos principalmente, né, os setoristas, olha, o Santos tá a fim de rescindir com fulano de tal, mas nunca sai uma notícia afirmando que a rescisão caminhou, ou dizendo que os clubes eles chegaram num acordo. Sabe, o clube no caso com o jogador, sabe o porquê disso, galera? Porque simplesmente ninguém quer negociar com o Santos e todo mundo tem pavor de parcelar alguma coisa com o Santos Futebol Clube. Como que funciona, como que está funcionando na verdade as negociações, tanto com o Zé, tanto com o Thomaz Incon, quanto o lateral direito Mike. O Santos basicamente quer se livrar desses jogadores. Até aí, tudo certo. Os jogadores também têm interesse, no caso do Zé Rafael e do Mike principalmente, em deixar o Santos. Zé Rafael chegou para ser solução, não deu certo, virou uma grande decepção. O Mike chegou bichado, não entregou nada, e assim como o Zé Rafael, tem vencimentos ali na casa do 1 milhão. Só que assim, para você rescindir um contrato igual o destes dois jogadores que termina só no final do ano que vem, cara, você tem uma bolada para pagar para esses jogadores. Considerando que eles ganham ali na casa do 1 milhão, galera, se somar os dois, dá quase 30 milhões, né, de rescisão contratual, somando, quase não, né, deve até ultrapassar os 30 milhões somando as decisões contratuais. Só que aí é o seguinte, qual que é a proposta do Santos? Vamos imaginar aqui, o Santos ele senta à mesa com o Zé Rafael e também com o Mike, claro, com o Thomaz Incon, e fala, ó, você tem X valor a receber. Vamos fazer assim? Vamos parcelar em 48 vezes, por exemplo. O cara que está escutando isso, no caso o staff ou até o próprio jogador, fica desesperado. Porque ele vai pensar, meu Deus, Deus me livre, negociar com o Santos um contrato parcelado. Porque o Santos não paga ninguém, galera. Sabe aquele contrato que o Santos firmou com a NR Sports, com pagamentos e tudo mais, e que o Santos teria que pagar um X valor até o mês de maio, ou o mês de junho, salvo engano? O Santos não pagou nenhuma parcela. O Santos ele não consegue honrar com salário, pessoal. Imagina honrar com parcela de rescisão contratual. E aí, qual que é a contraproposta dos staffs? Não, então veja bem. Já que eu tenho X a receber, me antecipa aqui 70% do X à vista e o resto a gente parcela. Só que aí o Santos abre lá o aplicativo do banco, vê quanto que tem e fala, eu não consigo te pagar à vista, não consigo te fazer alguma antecipação à vista. E aí fica nesse loop infinito de sentar para conversar e não chegar no denominador comum, porque ninguém confia no Santos, inclusive eu. Se eu tivesse alguma pendência com o Santos, eu jamais aceitaria receber parcelado.
E aí, por isso que as negociações travam, que é justamente o segundo ponto que eu anotei aqui para falar no vídeo. Por exemplo, a gente teve agora a notícia no começo da semana que que o Santos tinha interesse no Ian Lucas, jogador que era do Cruzeiro, que o Atlético pegou por empréstimo e comprou ele por 1 milhão de euros. Até aí, maravilha, o Santos tem interesse no jogador. O Atlético foi e pediu 3 milhões de euros à vista para o Santos. E aí a negociação travou, porque o Santos não tem esse dinheiro para pagar à vista. E por que o Atlético não quer parcelar? Porque o Santos não paga ninguém. E qual que é a maior prova de que o Santos não paga ninguém? O outro ponto que eu trago aqui para vocês, Transferban. A audiência do Caixinha, que foi no último dia 28 de maio, se eu não estou enganado, já aconteceu. E a gente sabe qual vai ser o desfecho dela. Causa ganha para o Pedro Caixinha, com toda certeza. Por quê? O Santos não honrou aquilo que estava assinado. Ninguém acredita nessa gestão. Outra, Jean Lucas. O Santos está devendo 12 milhões de reais ao Mônaco. Em uma contratação que aconteceu em 2023, o Santos vendeu o Jean Lucas para o Bahia. Poderia muito bem simplesmente só fazer o repasse dos valores, mas não. A diretoria do Marcelo Teixeira teve a brilhante ideia de trazer Tassiano, ao invés de receber os valores que tinha pelo Jean Lucas. Além disso, Youssouf N'Dié, a brilhante contratação de um jogador que sequer era convocado para a seleção da Gâmbia. O Santos achou por bem trazer para o seu plantel, não pagou o empréstimo do jogador e aí vai sofrer certamente uma sanção na FIFA caso não quite a pendência com o ex-clube do Youssoufa. Então assim, percebe como que o Santos não tem credibilidade alguma? Por que quando o Santos foi negociar lá com o Loyola no começo do ano, não deu certo? Claro, o Independiente também forçou um pouco a barra, mas o Independiente e o Huachipato conhecem o Santos. Eles conhecem, principalmente o Huachipato. Os clubes argentinos têm pavor de negociar com o Santos, sabem que o Santos não vai pagar. E aí a gente entra no outro tópico, com relação à nossa diretoria. Enquanto a gente está aqui preocupado, imaginando cenários tristes com essa situação do Santos, principalmente envolvendo credibilidade, galera, sabe o que o presidente, o filho do presidente, no caso o Marcelinho Teixeira, o presidente Marcelo Teixeira, e o dirigente de futebol, o Alexandre Matos, estão fazendo, ou estavam fazendo, melhor dizendo, durante a semana? Eles estavam em Nova York. Claro, eles merecem. Depois de um primeiro semestre árduo, com muito trabalho, depois de um primeiro semestre de muito sucesso do Santos, nada mais justo do que esses 3 guerreiros ganharem uns dias de folga. Aí os 3 estão lá onde? Em Nova York, comemorando o aniversário do Marcelinho Teixeira. E antes que alguém me chame de chato, tem problema comemorar o aniversário? É claro que não. Todo mundo tem o direito de comemorar o seu aniversário. Só que eu acho, galera, que é o seguinte, o bom senso tem que pesar, entendeu? Enquanto o Santos está aqui com dificuldade em negociar, com dificuldade em rescindir contrato, com dificuldade em encontrar alternativas financeiras, tá lá o tridente do Santos fazendo o quê? Comemorando. O nosso presidente, que não tem bom senso, foi lá assistir a estreia da seleção brasileira. Ah, mas a CBF que convidou. Dane-se, cara. Dane-se. Recusa a proposta, é o que eu tô falando, bom senso. Eu sou muito fã do cara chamado bom senso, mas o nosso presidente não tem esse bom senso. E aí, estes 3 são os mesmos que falam em reformular. Mas reformular o quê, exatamente? Entende? Não tem nada de reformulação no time do Santos. O Santos, ele pensa em vender jogadores nos mesmos moldes de Souza e Luca Meireles, por exemplo. Mas vai vender quem nos mesmos moldes de Souza e Luca Meireles, galera? Ninguém vai querer pagar 15 milhões de euros no Gabriel Brazão. O Gabriel Montempo talvez até receba esse apelo, né? Receba uma proposta nestes moldes, mas esse dinheiro não é o suficiente para ser utilizado numa situação em que equalize as dívidas do clube. Se você vende o Gabriel Montempo por 10 milhões, só com o Pedro Caixinha, com o Jean Lucas e com essa situação do Youssoufa, fora outros problemas que podem vir, já vai morrer quase metade do valor. Porque com o Pedro Caixinha, 3 milhões de euros. Aí com relação ao Jean Lucas, já pode colocar mais ou menos uns 2, 1,8 por aí. Então assim, e o Santos disse que quer contratar de 5 a 7 jogadores. Vai contratar como 5 a 7 jogadores se você male consegue pagar o salário dos atletas que estão no clube? E os jogadores, eles se conversam. Não acha que ninguém sabe que o Santos está devendo salário. Não, os jogadores, principalmente aqueles que são amigos, eles falam, e aí, como é que tá a situação aí no Santos? Como é que são as estruturas? É zoado? Pô, o departamento médico não tá legal, a preparação física é ruim, não, então eu não vou. Porque, além de não ter boa estrutura, eles ainda vão atrasar o meu salário, tô de boa, vou ficar aqui no meu clube. Imaginem só, pra gente fechar, um jogador do Flamengo recebendo uma oferta do Santos. É loucura, né? O cara recebe em dia no Flamengo, ganha premiação à torta e à direito, com chegadas em finais de campeonato, premiações e etc.,
vai vir jogar no Santos, que não paga ninguém, que tem estruturas defasadas, com certeza esses caras devem pensar, Deus me livre, porque afinal de contas, não tem mais essa, galera, de, eu quero jogar no Santos, Santos é bicampeão do mundo, Santos do Pelé, esquece. Isso acabou, isso fica no passado, estamos em novos tempos, e os novos tempos são tenebrosos para o Santos por culpa de Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira, Alexandre Matos agora atualmente e todos os outros incompetentes que passaram, beleza? Assunto rápido, queria falar com vocês com relação a isso e também trazer um pouco de luz, né? Por que raios o Santos não consegue decidir com ninguém? Por que raios o Santos também não consegue contratar algum jogador, tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem ligadinhos na programação do canal, que hoje tem Alô Varandeiros com participação especial do nosso querido Adriano Rosário. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!